Fala, nação tricolor ligada aqui no canal Soberano FC 24 horas. Eu sou o Matheus e o vídeo de hoje tá pesado. Cauli anunciado oficialmente e já tem estreia estipulada. Renovações encaminhadas. Diretoria blinda peças importantes. Zagueiro próximo de fechar acordo. Arboleda já tem data para voltar. Morumbi pode ficar fora de uma possível final. Entenda o que tá acontecendo. Áudio vazado pode explodir os bastidores. Comissão de ética vai julgar o Douglas e a Mara Casares. Patrocínio novo chegando. Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada do que rola no tricolor do Morumbi. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E a gente começa falando da contratação que movimentou o noticiário ontem e que já chegou gerando debate entre a torcida. O São Paulo anunciou oficialmente Cauli como novo reforço para a sequência da temporada. O anúncio foi feito ontem, segunda-feira, com um vídeo muito bem produzido nas redes sociais, explorando aquela conexão histórica entre Bahia e São Paulo, resgatando nomes que já vestiram as duas camisas e criando um contexto interessante para apresentar o meia. A comunicação acertou, gerou engajamento e colocou o nome do jogador em evidência logo de cara. Agora vamos aos detalhes da negociação, porque eles são importantes. Cauli chega por empréstimo até dezembro de 2026. O valor do empréstimo é de 500 mil euros, mas esse montante não sai diretamente do caixa do São Paulo. Ele será abatido da dívida que o Bahia tem com o tricolor pelas negociações de Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Ou seja, é uma operação estratégica. O clube reforça o elenco sem precisar fazer um desembolso imediato. No contrato existe opção de compra fixada em 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. E o acordo tem metas bem definidas. Se Cauli disputar 25 partidas com pelo menos 45 minutos em campo, o São Paulo passa a ter obrigação de exercer a compra desses 50%. Depois disso, se ele atingir mais 40 jogos, o clube terá que adquirir mais 25% dos direitos por 600 mil euros. Além disso, o contrato prevê bônus por metas esportivas e conquistas. Em caso de títulos e objetivos atingidos, o São Paulo pode pagar até 3 milhões e 100 mil reais adicionais ao Bahia. Vale lembrar que o Bahia investiu cerca de 13 milhões e 800 mil reais para contratar Cauli em definitivo em 2023. Ou seja, se todas as metas forem cumpridas e o São Paulo exercer as compras previstas, o clube baiano pode recuperar o investimento e ainda ter lucro na operação. Outro ponto importante, não há cláusula que impeça Cauli de enfrentar o Bahia. Ele pode jogar normalmente contra o ex-clube sem necessidade de pagamento de multa. Fisicamente, o jogador já passou por exames, foi aprovado e está liberado. A expectativa é de inscrição nos próximos dias para que fique à disposição já na sequência do Campeonato Paulista. Dentro de campo, a leitura interna é clara. Trata-se de um meia que oferece características que o elenco não tem em abundância: capacidade de organização, boa leitura entre linhas, chute de média distância e presença ofensiva. A ideia é aumentar o nível técnico do setor e dar mais opções táticas para a comissão. Agora fica a expectativa da estreia, que pode ocorrer já contra o Bragantino no sábado, e principalmente como ele vai se encaixar nesse modelo de jogo. A negociação foi construída de forma inteligente. Resta saber se dentro de campo ele vai confirmar o investimento planejado. Agora falando mais de mercado da bola, porque depois da chegada do Cauli, a diretoria focou pesado em organizar o elenco internamente e proteger seus ativos, ao invés de simplesmente ir atrás de nomes aleatórios. E nisso as renovações têm sido prioridade estratégica. Começando pelo camisa 10. Luciano já renovou o contrato até o final de 2028. O novo vínculo tem um ajuste salarial e metas esportivas que podem estender automaticamente o contrato por mais um ano extra, caso determinados objetivos individuais e de equipe sejam alcançados. Internamente isso é visto como um acerto, visto que o camisa 10 é o artilheiro do São Paulo nas últimas temporadas, e também evitando a possibilidade dele entrar no último ano de contrato e assinar um pré-contrato com outro clube. O zagueiro Sabino também tem um acordo bem encaminhado. As conversas evoluíram rapidamente após as atuações consistentes dele na zaga. A intenção do São Paulo é renovar o contrato dele até dezembro de 2027, com cláusulas de extensão por metas no padrão que o clube tem adotado para proteger seus principais atletas e evitar desvalorização de mercado. Essa movimentação tem apoio da comissão técnica justamente pela consistência defensiva que ele oferece. O Matheus Negrucci também entrou na fila de renovação. As conversas entre o clube e o staff dele já começaram e caminham muito bem. A expectativa é que ele renove até 2030. Negrucci é visto internamente como um jogador promissor, com margem de valorização no mercado, e por isso o São Paulo quer blindá-lo antes que ele entre no último ano de contrato. As negociações indicam alta chance do acordo ser sacramentado nas próximas semanas. Um ponto que também merece destaque é a renovação com Lucas Moura e Caleri, que tem contrato somente até dezembro desse ano. A diretoria já se mexe para prolongar os vínculos, garantindo permanência desses pilares do elenco. Caleri vem muito bem fazendo gols e Lucas tem feito boas atuações nas últimas partidas. Esperamos que esses acordos sejam fechados o mais rápido possível. Sobre situações que giram em torno de saídas, não existe nada definido por enquanto, mas o São Paulo monitora possibilidades que possam trazer receitas sem prejudicar dentro de campo. Um tema que voltou a ganhar manchetes é o interesse do Santos em Nahuel Ferrarese. Recentemente surgiu uma onda de rumores nas redes, mas a apuração interna é clara. Não há proposta oficial do Santos neste momento. O staff do jogador confirma que há sondagens frequentes, sobretudo do futebol mexicano e da MLS, mas sempre no formato de empréstimo com opção de compra, algo que o São Paulo tem vetado quando não envolve obrigação de compra.
compra por valores satisfatórios. O tricolor só negocia Ferrarese se forem definitivo e com cifras que o clube considere justas, ou em troca por outro atleta que se encaixe no plano técnico. Falando agora de retorno, a situação do Arboleda era um ponto de interrogação, mas tem evoluído positivamente. Ele ficou afastado resolvendo questões pessoais no Equador e ficou fora de 3 jogos consecutivos. Mas a expectativa agora é que ele retorne ao Brasil e reapresente-se já amanhã, junto com todo o grupo. Como o São Paulo não tem compromisso no meio da semana, a ideia é integrá-lo à rotina de treinos antes do confronto pelo Paulista, abrindo a possibilidade de ser utilizado no duelo contra o Bragantino. Arboleda é visto internamente como um reforço tático para o setor defensivo, e sua volta pode inclusive alterar a forma como Crespo monta a linha de zaga. Nos bastidores, o nome de Rui Costa virou unanimidade positiva dentro do clube. No início da temporada, havia quem duvidasse da capacidade dele em organizar o departamento de futebol diante de um cenário financeiro complicado e turbulência política interna. Mas a realidade mudou. Seu trabalho tem sido elogiado por atletas, comissão técnica e diretoria. Crespo inclusive mencionou publicamente a importância da atuação dele na construção do elenco e no equilíbrio de mercado. O ambiente interno hoje reconhece Rui Costa como peça central. Não um manda-chuva isolado, mas alguém com legitimidade e respeito dentro do clube. Algo que reforça credibilidade e estabilidade institucional. No conjunto da obra, o São Paulo não está correndo atrás de nomes aleatórios. A estratégia atual é consolidar o grupo que já existe, renovar contratos de peças importantes com objetivos claros, proteger o patrimônio esportivo do clube e, ao mesmo tempo, estar aberto a negociações inteligentes que não desestabilizem o elenco nem comprometam o caixa. Essa leitura de mercado, alinhada com limitações financeiras, tem sido o grande diferencial tricolor neste momento da temporada. Bom, o São Paulo venceu a Ponte Preta por 2-1 lá em Campinas, garantiu vaga nas quartas e chegou a 6 jogos de invencibilidade. Agora, sendo bem sincero, deu pra ver claramente que o time caiu fisicamente e mentalmente. A sequência foi pesada, jogo atrás de jogo, tudo isso cobra. O segundo tempo contra a Ponte foi de time cansado, espaçado, errando passe bobo, mas classificou. E agora é mata-mata, e o que vale é passar. O resto a gente ajusta. Agora é guerra, é Bragantino, em Bragança Paulista, sábado às 6h30, jogo único. E sobre essa partida, desde que o Bragantino virou SAF, virou o Red Bull Bragantino, o São Paulo ainda não conseguiu vencer lá na casa deles. Isso pesa. Não é tabu gigantesco, mas tem um certo incômodo. Lá é um campo rápido, time intenso, projeto estruturado, elenco forte, clube estabilizado na Série A. Dos adversários possíveis, fora os grandes, era o mais chato. Internamente existe essa leitura, mas ninguém está entregando nada, muito pelo contrário. O São Paulo vai praticamente força máxima. Bobadilha volta, está 100%, acabou o problema. Coronel também retorna depois do cálculo renal. Arboleda volta do Equador e deve treinar normalmente durante a semana. A dúvida vai ser esquema, 3 zagueiros com Arboleda, Sabino e Alonso, ou alguém perde vaga. E tem o Cauli já regularizado e pronto fisicamente. Me cravaram que ele passou bem nos exames, está bem condicionado e pode ir para o jogo. Talvez não comece titular, mas deve ganhar minutos. E o Crespo sabe que precisa de mais intensidade nesse jogo. O Bragantino é time que pressiona alto, acelera lado de campo, tem transição rápida. Se o São Paulo entrar desligado, sofre. Mas se repetir a postura que teve contra Flamengo, Grêmio e Santos, competitivo, compacto, pode quebrar essa escrita e vencer lá pela primeira vez na era SAF deles. É jogo de concentração máxima, erro zero e personalidade. Não é só a classificação, é a afirmação. Agora, se chegar à final, tem outro problema. O Morumbi pode não estar disponível. Por quê? Porque foi marcado um show da banda AC/DC naquela data das finais do Paulistão. Show internacional, estrutura pesada, contrato com produtora grande. Cancelar isso não é simples. Existe cláusula, existe multa, existe logística. O Arri está tentando nos bastidores viabilizar o Morumbi caso o São Paulo chegue à final. Nem que seja com capacidade reduzida ou ajuste de calendário. Mas é uma situação complicada criada lá atrás, quando nem acreditavam tanto que o time poderia chegar. Agora pode pagar por isso. Falando em bastidor, a coisa pode esquentar. Está previsto para vazar um áudio envolvendo a filha do Arri. A informação é que o conteúdo desse áudio expõe situações internas pesadas, bastidores políticos que mostram que ninguém ali é santo. O discurso público é de reconstrução, de moralização, mas o que vem sendo comentado nos corredores é que o conteúdo vai decepcionar muita gente. Pode não surpreender, mas vai decepcionar. E isso pode chacoalhar o ambiente justamente num momento de estabilidade dentro de campo. E tem também a questão da comissão de ética, que vai julgar Douglas Schwartzman e Mara Casares no caso do camarote 3A do Morumbi. A audiência vai ouvir os lados, avaliar conduta e decidir se eles permanecem ou não no quadro do clube. Douglas saiu da base, mas ainda é conselheiro vitalício. Mara se afastou, mas o processo continua. Se não houver punição firme, a leitura externa vai ser de corporativismo.
E aí volta aquela sensação de que a política do São Paulo sempre se protege. Para fechar a parte financeira, o São Paulo rompeu com a Blue Saúde, que já vinha atrasando pagamentos, e está avançado com a Unimed Seguros para assumir o espaço nas costas da camisa. O valor gira em torno de 15 milhões de reais. Pagamento trimestral, contrato inicial até o fim do ano. É mais do que a Blue pagava. Não resolve a vida, mas ajuda no fluxo de caixa e dá estabilidade num momento em que o clube precisa de previsibilidade financeira. Resumindo o momento, dentro de campo o time reage, cria casca, ganha sequência. Fora dele, a política continua fervendo, com áudio para estourar, julgamento importante e mudança de patrocínio. O São Paulo vive aquela velha dualidade. Quando a bola rola, dá esperança. Quando abre a porta da sala do conselho, dá preocupação. Agora é foco total no sábado. Se ganhar do Bragantino lá, quebra a escrita, vai para a semifinal com moral e muda o patamar da temporada. Se perder, todo esse clima bom começa a balançar de novo. Bom, é isso. Agora eu quero saber de vocês. Na sua opinião, o Cauli vai chegar já para ser titular ou ainda precisa buscar o seu espaço? Estão confiantes para o jogo contra o Bragantino, sábado? Essas renovações, junto com essa movimentação recente, mostram um bom trabalho da nova gestão? E para fechar, na sua opinião, o São Paulo ainda precisa de mais algum reforço na temporada? Se sim, em qual posição? Deixa suas opiniões aí nos comentários. Não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativar o sininho para não perder nada do que rola no mundo do tricolor do Morumbi. Obrigado por ter ficado até aqui. Um forte abraço e, como sempre, vamos São Paulo!